Olá, sejam muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Esse é o meu sinal, para quem não tá vendo, é como se eu estivesse afofando a minha barba com as duas mãos aí, né, Felipe? Olha só que legal. Por quê? Porque eu tenho uma barba comprida aí de uns 5, 6 dedos, bem grisalha. Tenho os cabelos pretos também, grisalhos, também tô com luzes grisalhas. Tô usando um óculos com armação marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz. Tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu tô com uma camisa de botão, toda colorida, parece que ela tá toda manchada, parece um tie-dye, né? Você joga um monte de tinta na camisa e o fundo da camisa ele é branco, né? E eu tô usando uma calça jeans, um sapato azul de sola branca e eu não tô sozinho. Essa aula vai brilhar porque só tem gente brilhante, a começar pelo Felipe, né, Felipe? Felipe, muito obrigado por levar a minha voz aonde eu não posso levar. Sem vocês fica difícil, a toda a produção também da Vanzolini aqui no CMSP, principalmente a Lita que tá aqui, como sempre, fazendo malabares em cima do monociclo cuspindo fogo, porque as produtoras são assim. E eu tenho aqui uma professora incrível que faz parte também dessa unidade curricular 2, que é ela, a Roberta Mastroquini. Seja bem-vinda. Falou tanto que eu fiquei até, meu Deus do céu. Pois é, hoje eu tô combinando com o Tony, tá? Eu sou baixinha, pode ver que perto do Tony eu sou bem baixinha, tá? Bem branquinha. Você mede quanto? Eu tenho 1,56, tem que humilhar, né? Eu tenho 1,56 m. Eu tenho 1,78 m e sou pardo, acabei esquecendo de falar. Pois é, sou branca, bem branca, mas tô maquiada, então dá uma coloradinha básica aí. Mas eu tenho 1,56 m, cabelos aí na altura do ombro, um cabelo meio castanho claro, com umas luzezinhas, claro, né? Pra dar uma Juraria que você era loira. Não, um castanho escuro, castanho claro ali. E sou bem branquinha, como eu disse, baixinha, como eu também já disse. E hoje eu tô vestida pra combinar com o Tony, com uma blusa que ela é branca no fundo, mas ela tem várias manchas que minha filha hoje falou, parece que caiu tinta na minha roupa, né? Isso aí. Então várias manchinhas coloridas aí, rosa, azul, umas coresinhas aí. Estou de calça jeans, tênis preto como sempre, tá, Tony? Tô aqui preparada pra aula do Tony. Mas o meu sinal, eu fiquei pensando, qual é o meu sinal mesmo? Eu não sei se o Felipe sabe meu sinal, sabe? Mas o meu sinal é a letra R num velocímetro. Assim, olha né? Aí. Felipe, ele sabia disso, Felipe? Será que o Felipe sabia disso? Olha lá, o Felipe sabe tudo. Por que será que era isso? Um R de Roberta e... Porque eu falo rápido, eu sou uma pessoa bem acelerada, bem dinâmica, né? Eu né? achei que é porque você dava aula de física também, olha aí. Não. É porque realmente eu sou uma pessoa que tem bastante movimento, assim. Mexo muitos braços, falo muito rápido. Então eu sou um pouco acelerada, então eu acredito que foi por isso que colocaram esse meu sinal. Mas eu adorei, tá ótimo. E tô aqui hoje para falar aí sobre a programação, sobre o Scratch. Então, Tony, pode apresentar. Eu tô aqui só para ajudar, tá e bom? A gente já fez a autodescrição. Vamos fazer a autodescrição do ambiente. A gente traz uma bancada aqui, uma bancada que tá na altura da minha cintura. Tá, no meu tá quase no peito, porque eu sou anãzinha. Precisava. Tá um ela pouco é de abaixo madeira, aqui. aquela madeira amarela que a gente conhece como cor marfim. Em cima dessa bancada eu tenho a caneta para escrever. Na lousa digital tem o trackball, tem o notebook que a gente vai mexer com a programação. É o trackball. Você viu o trequinho de mudar um slide. É o passador, né? Passador fácil, de né? slide, trackball, que chique. Tem o notebook, ele é preto, o notebook. Tem a sua garrafa d'água, uma garrafa branca com tampa e o mouse. Atrás da gente aqui tem a lousa digital que a gente vai escrever também. Pois é. E é isso aí. Eu fico tentando imaginar como é que o pessoal imagina a gente aqui. É muito legal ver eles descrevendo isso, né? Um dia a gente vai ter essa oportunidade. Vamos ver. Roberta, olha só, nós dois fazemos parte da unidade curricular 2 do Matemática Conectada. Sim. Que é os jogos da estratégia à criação. O meu componente é Conexões Lógicas Eu e o Mundo. O seu é... Ah, meu Deus. Geometria dinâmica. Quase esqueci. Geometria dinâmica. Isso. E a gente já percebeu aqui, no Conexões Lógicas Eu e o Mundo, que houve já uma integração entre o meu componente e o componente da Roberta. Por quê? Quando a gente mexeu com GeoGebra, que a gente fez aquele spinner rodar, então tinha uma conexão entre aquilo, entre a minha matéria, né, entre o meu componente e o seu componente também. Sim, muita conexão. Tanto que falou de GeoGebra, também do Scratch, tudo isso aí tem a ver, porque lá no Geometria Dinâmica, eu falei um pouco do GeoGebra antes, eu falei um pouco de geometria, aí eu fui pro GeoGebra, explorei um jogo dentro do GeoGebra, legal. E aí eu fui pro Scratch para explorar algumas coisas dentro do Scratch. Então eu estou explorando lá algumas programações, apresentei o Scratch, mostrei como baixava, como se inscrevia, o que eram os blocos de comando, e a partir daí da última aula comecei algumas programações, e hoje eu vou fazer mais uma aula daqui a pouquinho,
sobre algumas programações também. Isso aí. Que tem a ver com o que você vai passar aí hoje. Exato. E na última aula, esteve aqui conosco a professora Viviane Valentim, Viviane Leal, que também falou sobre Scratch. Ela fez uma programação no Scratch do Genius, que é um jogo, né, que ele apresenta uma sequência de cores e você tem que repetir essa sequência de cores. Se você errar, findou o jogo, É né? bem conhecido esse jogo, né? Sim, bem conhecido. mesmo. Inclusive da Estrela, né? Ela, a professora até Sim. falou da Estrela. Não sei se podia falar a né? marca, mas ela falou não ontem. só da eu Estrela, falo. tá? Mas existem outras marcas que reproduziram com outros Sim. nomes, tá? Esse mesmo jogo, do mesmo estilo aí, com as cores, fazendo até sons às vezes, mas é bem conhecido mesmo. É isso aí, muito bom. E dá pra fazer uma versão em tabuleiro, aqui até suscitei. Será que dá pra fazer uma versão em tabuleiro? Dá sim. Dá. Né? Você pode Usando a desafiar um outro, criatividade. fazer um tabuleiro colorido, você vai dando tapas ali na cor que você quer e a pessoa tem vai que seguindo. repetir. É isso aí, dá pra fazer um jogo de tabuleiro, já dei a dica já. Faz um designer bem bonito, porque quando a gente fala de jogo, a gente não tá falando somente de jogo digital, mas quando a gente faz a integração entre a parte de artes do professor Anderson Félix, a gente percebe que a gente pode trabalhar também no design de games, que é o componente dele, Sim. né? Os jogos de tabuleiro. E a gente está chegando no finalzinho. Nesse finalzinho, o que a gente tem que fazer? A gente vai fazer um estudo a respeito de linguagens de programação. Inclusive foi dado para vocês algumas dicas de pesquisa, algumas dicas de temas para vocês fazerem a pesquisa. A gente já aprendeu a fazer pesquisa, inclusive no semestre passado, Sim. falando sobre curadoria, né, sobre como fazer os resumos de tudo aquilo que a gente pesquisa, como pesquisar no Google, né, para ter uma pesquisa limpa, com informações Fontes limpas. confiáveis, né? Exatamente. Então esse ano ele foi muito ligado. Se você pegar a primeira aula do ano até aqui, você vai perceber que tudo vai se complementando e vai criando aí uma abrangência enorme de conhecimentos aí que vai servir não somente para você passar de ano no ensino médio, mas também para a vida. Sim, certo? com certeza. Para a vida eu tenho certeza. Com certeza. Muito bem. E aí, olha só, o nome dessa aula é o Scratch, né? O Scratch, a parte 2, que a gente já viu aí o Scratch com a professora Viviane Leal. Bom, os eixos estruturantes são 2. Nós temos aí na tela aparecendo uma lupa vermelha, que é investigação científica. Sim. E aí vai aparecer uma lâmpada azul, que é o símbolo dos processos criativos. E é interessante, né, a combinação desses dois eixos estruturantes, porque a gente não cria nada sem conhecer. Então a gente né? pesquisa para poder ter ideias e criar novas coisas. Exatamente. Bem isso mesmo. Por mais que você saiba o que você quer criar, uma coisa ou outra você vai ter que pesquisar para poder aprimorar aquilo que você está criando. Então a ideia de investigação científica e a ideia de processos criativos, eles estão muito, muito, muito ligados. Nós temos aí mais dois eixos estruturantes. Eu tenho certeza que você já viu esses dois eixos estruturantes aí nos outros componentes, mas nessa aula nós estamos trabalhando com estes dois. Certo? Muito bem. Vamos lá. Nessa atividade 4, a gente tem como objetivo nos aproximar dos conhecimentos básicos da linguagem de programação. Básico, Roberto. Tá bom, bem simples. Ninguém vai sair daqui o Steve Jobs, não. Ninguém vai sair bom, assim. é bem Não a isso. base mesmo. É a base mesmo, é pra gente conhecer. Na verdade, a nossa intenção aqui é despertar a vocação. Tá bom. Tá? É isso, muito bem. E para isso a gente vai se separar em grupos, nós vamos nos dividir em grupos, a ideia é essa, né? Lembrando que o estudante aqui no novo ensino médio, ele é o protagonista, tá? Sim. Então tudo vai ser levado em consideração a criatividade dele e a forma como ele quer apresentar, certo? E aí, como foi falado para vocês, não há pretensão de se tornar e nem trabalhar todas as linguagens de programação, mas conhecer alguns processos de evolução dessas linguagens. Muito bem. Vamos lá, o que mais que a gente tem? Eu passei para vocês umas dicas de temas para pesquisa. Tá. Então tá aparecendo na tela, História da Programação, que é um tema muito legal. Temos aí a linguagem de programação Visual D. Olha meu inglês, estou mandando bem, estou Visual D. esbanjando. Olha lá. Programação na linguagem C, que foi quando a gente trabalhou com o Arduino, que a gente fez uma programação, a gente programou a placa do Arduino na linguagem C++, né? Ou C++. Chique, né? né? É, C++. que é uma versão da linguagem C. Né? Sim. Que é uma linguagem muito conhecida, uma linguagem antiga. Né? E então no Arduino a gente trabalha uma variação, né? Uma adaptação dessa linguagem C para uma linguagem C que nós chamamos de linguagem C+++.
certo? Muito bem. E aí, ó, o que que apareceu em roxinho na tela? O meu, Scratch. A programação em blocos. E assim, a gente tá falando do Scratch, Roberta, mas não tem Não é só... o único, não. Não é que o que único. falou em blocos, eu já lembrei do Scratch, claro. Legal, por que que a gente lembra do Scratch na escola? Porque o Scratch é aberto. A gente Sim. pode usar na sala de aula, é interativo pra caramba. Foi mostrado um vídeo pra vocês há umas 3 aulas atrás, mostrando, né, a relação entre o Arduino e o Scratch, porque dá pra programar o Arduino no Scratch. Você Olha sabe que por quê? legal. Não, eu não tenho ideia. Porque que acontece? Quando você programa no Scratch, você está programando em C++. A questão é que você está montando blocos Fica já um pouco mais pré-montados. fácil, né? Exatamente. Então, quando você faz o upload para a placa do Arduino, ela já faz essa conversão para a linguagem C pura. Então, a gente não precisa ver a raiz, né, desse programa. A gente vai Você ligando já vai os direto, bloquinhos já liga os blocos e ele já apresenta e tudo manda que você brasa. precisa. Isso aí, muito Legal. bom. O que mais que a gente tem? Nós temos a programação na linguagem, eu não sei se é Python ou se é Python. Eu tô na dúvida Não tenho ainda, ideia também. Tá? Mas essa linguagem já foi falado em alguns vídeos com o Fabiano da Fábrica de Jogos, né? Ele é lá do Sul e ele deu muitas dicas nos vídeos dele. Inclusive, vocês podem seguir o canal do Fabiano, é muito legal. Uma boa parte dos vídeos deles tem lá Creative Commons, né? Liberada a licença. Então, Isso é legal. Muito bacana. E ele fala muito sobre esse universo dos games, né? Tá certo? Tem mais alguma programação aqui? Tem. A programação na pseudolinguagem Portugal. Tá lá escrito Essa eu não conheço. pseudolinguagem. Tem um motivo para ser chamado. Opa, eu tá adiantado aqui. Cadê minha caneta? Por que tá pulando? Vou pedir para a produção depois liberar a caneta para mim, porque eu acho que eu não vou conseguir. Foi. Aê, muito obrigado. Aqui, ó. Esse termo pseudolinguagem aqui, eu vou deixar no ar aí pra galera, né, se empenhar em querer fazer o Portugal, pra ver se alguém... Por que o Portugal é pseudolinguagem, né? Então deixa no ar aí, eu não vou falar porque vai fazer parte da sua pesquisa, mas é bem interessante, tá? Vamos lá. Muito bem, continuando. Quando a gente fala aí, né, a respeito dessa pesquisa, os estudantes, né, eles podem escolher a melhor forma de apresentar. Fazer a apresentação dessas linguagens. E aí eu usei você de novo, daqui a 2 aulas, tem você de novo, mostrando o vídeo, você tá uma gracinha de coroa. Ah, não acredito que você pegou aquele vídeo meu, Tá muito meu legal. Deus. Mas é bacana, foi super didático. Você porque viu, né, o que eu fiz? eu peguei trechos de 1 minuto da sua aula, né, uma aula que você já deu no semestre passado. Pro quando você pessoal tava... lá de Estatística na Saúde Estatística Pública e na Meio Saúde Ambiente, Pública. que eu mostrei como gravava um vídeo, né? Eu dei as Exato. dicas Então já de como tem- gravar um bom vídeo, de como tem que ser o Exato. ambiente, né? Então- De toda aquela... Você conseguiu fazer um... Eu fiz um Vai apanhadinho. me mostrar de coroinha. E fiz lá um resumo também, né, de dicas, né, de como fazer um vídeo, né? Tá, legal. Então é importante essa conversa aqui, gente, porque, na verdade, a gente não tá passando o conteúdo para vocês, porque o conteúdo para vocês vai ser através de pesquisas. A gente está mostrando para vocês como fazer a apresentação para a comunidade escolar. Tá? Muito bem. Não esqueçam de garantir que alguns pontos fundamentais devem constar na pesquisa, considerando o tema escolhido. Então, tem alguns pontos que são... O que precisa ter, então, nessa pesquisa? Como a gente está falando de linguagem, quais são os pontos, né? Primeiro, como são descritos o início e o fim da programação. Tá, o que tem que ter no início, o que tem que ter no fim, pra Como é dizer que é uma começa, programação? como é que Tá. começa e como é que termina, como é que encerra, como termina. Tá. Quando a gente estava trabalhando com fluxograma, o que a gente fez? Tem um símbolo para início e para fim. No Scratch tem um pré-início, para fim, na verdade, não. Ele fecha lá o bloquinho, tem os bloquinhos que você pode deixar para encerrar, mas não tem tipo um fim. Mas tem início. Tem. Isso é legal, a Tem. gente vai ver. A gente vai ver? Vamos. Muito bem, legal. O que mais? Como é definida a entrada de dados? Como é definida? interessante. Legal. A linguagem em blocos é legal, né? Essa definição Sim. é fácil, né? O que mais? Quais são os tipos de variáveis e como são indicadas as variáveis? Você usou variáveis? Na verdade, vai ter uma aula que eu vou dar ainda para eles, que eu vou usar variáveis, que acho que é a última aula que eu montei, que é um joguinho que o bichinho vai passar na frente da melancia, da banana, sei lá qual fruta, e quando ele passa, ele ganha ponto. Então, se ele passa numa fruta, ele ganha, se ele passa na outra, ele perde, e aí eu criei variável para contagem
de pontos. Legal. Então eu uso variável. Tá? Muito Só bom, nesse que muito deu. bom, muito Não deu bom. para criar muitas aulas sobre, mas tem várias coisas que você consegue fazer com o Scratch criando variáveis. Show de e bola. a variável é muito utilizada quando você está fazendo uma programação que tenha cálculos matemáticos Sim. ou quando você quer contar a pontuação. Qualquer jogo que você faz com pontuação, você cria variável. Será que nessa programação de hoje tem variável? Vamos ver. Vamos lá. Qual é o comando para repetição? Existe um comando Para também no repetição. Scratch para repetição. Muito legal. O que mais? Qual o comando da linguagem para condicional? Tem comando para condicional? Tem também. Muito legal. Chegou a Amanda. Oi, Amanda. Seja bem-vinda a essa aula. É isso aí. Então vamos lá. O que mais que a gente tem? E apresentar um exemplo por meio de um esquema, que é justamente o que a gente vai mostrar hoje. Claro, obviamente, deixar claro para os estudantes. Olha, gente, esse material ele é longo. Está preparado aqui hoje. Você pode entrar no repositório, baixar todo esse material, mesmo lá que esmiuçar esse material todinho. A nossa intenção hoje não é abrir todo o material, todo, é apresentar pontos para vocês, para mostrar como fazer essa apresentação. Na minha aula eu vou mostrar quase tudo, tá? Exatamente, Da minha aula de hoje. isso. Porque o Tony escolheu a aula, porque na verdade eu ia gravar essa aula antes, deu um rolinho. Isso, aí teve os Então, feriados, teve os aí feriados, pulou. pulou a aula, então eu já teria gravado, aí a gente poderia Mas não falar um tem pouco problema. mais. Como não... A gente vai dar uma seguradinha, Tem algumas problema, coisas, tem problema. para mostrar mais aqui a programação. Sim. E aí lá na minha aula eu vou explorar um pouco mais, não tudo, mas eu vou explorar um pouco mais. Como põe o personagem, como põe o cenário Sim. e tal. Mas aqui a gente vai explorar pensamento na programação. Já que eles têm que pensar, pelo que você colocou aí na sua listinha, na programação em si. Exatamente. Certo? Muito bem. Então vamos lá. Olha só. Criar um ator que cumprimente o usuário, pergunte o nome do usuário, responda que achou o nome legal e fale tchau. Essa daqui foi a programação que você fez no Scratch. Essa é que eu vou fazer. Rolou. Rolou. Então, na verdade, o que é a intenção aqui? Que ele tenha um bonequinho, um personagem lá, e esse personagem ele vai se comunicar com a pessoa que está no computador, o usuário, que a gente chama aí, a Sim. pessoa que está no computador. Então, eu vou jogar uma pergunta. Então, eu estou criando aí, né, uma variável. A pessoa, não é nenhuma variável, tá? Mas você vai ver. A gente cria, e aí a pessoa responde. Então, eu faço um tipo de pergunta, a pessoa responde, e eu uso a resposta fazendo uma operação para que o bonequinho responda com aquela resposta. Então, ele vai falar uma frase usando a resposta. Então, se ele vai perguntar, e ele tá falando que é para perguntar o nome. Se ele perguntar o meu nome, eu vou responder Roberta, ele vai falar Roberta, que nome legal. No seu, ele vai falar Tony, que nome legal. Então, ele tem essa programação, dependendo da pessoa que estiver mexendo, ele vai dar uma resposta diferente. Então, eu consigo montar isso no Scratch. Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Olha só. E aí, ó. Aqui é a forma que é apresentada a programação. A gente já viu isso na aula com a Viviane, porque ela fez uma programação também. E aí, vamos lá. Você gostaria de comentar alguma coisa aqui? Eu quero explorar tudo. Posso? Deve, então, tá bom. por favor. Primeiro a gente tem que ver que aqui é o início. Você falou de início? É assim a gente que começa. eu falei pra eles que todos os bloquinhos de comando que tem essa curvinha aqui, ó, é o início. Tá? Então Tem no que ter uma Scratch curvinha? tem que ter uma curvinha, senão não é o início. Lembra o fluxograma, né? Tá? Então essa curvinha é o início. E aí, pra finalizar, pode ver que não tem um fim, porque você pode ir encaixando quantos você quiser embaixo, não tem problema. Sim. Então início tem, tá bom? E aí aqui a gente tem os operadores. Tony, será que os operadores estão aí do lado? Dá um Deixa eu enter aí ver. pra gente ver se eles vão aparecer. Olha Bom, aí. então aqui eu tenho aqui são os blocos de comando do Scratch. Eu falei da paleta pra eles. Então a gente tem cores. Então quando a gente olha em controle, a caneta não quis funcionar. Mas tá bom. Primeiro é o controle, é esse laranjinha. Depois que eu coloquei o controle é o início. Tá vendo? Então quando clicar na setinha verde, né, vai acontecer alguma coisa. É aí que começa. Então, tudo bem? licencinha. Então início, Só pra, vai lá. Para complementar, você está falando aqui que o início é apresentado com esse amarelinho, tem uma curvinha. Lembra, já dá ideia pra gente uma relação com o fluxograma. E a professora Viviane, quando mostrou a programação dela, também começava assim. E tem várias opções, tá? Não é só Sim. essa da setinha verde. Sim. Eu até falei isso pra eles na minha última aula, falando dos blocos, tem vários de início, mas o da setinha verde é o padrão. Põe lá no bonetinho, A né? bandeirinha, Verde, a bandeirinha verde. bandeirinha Desculpa, verde. eu falei setinha. E ele já começa, tá bom? Perfeito. Aí eu vim pra esse azulzinho, né? Que na verdade é um roxinho aí, que é o aparência. Por quê? O aparência é quando você tem alguma coisa de mudar a fantasia do personagem, ou alguma fala num balãozinho, ou algum pensamento, tá bom? E aqui o aparência é o de golá, que você pode mexer a frase e você Sim. pode mexer o tempo. Tudo Legal. bem? Esse aparência, dentro do fluxograma, ele lembra aquele paralelogramo, que é onde é a entrada de dados. Sim. Olha que Aqui coisa ainda, legal. aqui ainda não é entrada de dados. O próximo que vai ser.
tá? Que por enquanto legal. é só uma comunicação, não sei como que é no fluxograma, mas é uma comunicação do ator, ele só tá falando oi. Tipo, não tá falando nada, tá aparecendo lá uma frase. Mas o próximo, que é esse azulzinho, que é o sensor, aí sim, você tá fazendo um questionamento pro usuário. Então você pergunta algo para o usuário, você joga, então aqui qual é o seu nome? Você tá jogando pro usuário. E aí vai aparecer uma caixinha pro usuário responder, que acho que tem mais a ver com isso que você falou, do fluxograma. Muito bom, muito tá? legal. Que pergunta. Para quem não tá vendo, né, os nossos estudantes que têm baixa visibilidade, estudantes cegos também. O Scratch, na tela, ele tem várias pecinhas que elas são compridinhas assim na horizontal. E elas têm um dentinho tipo do lado... quebra-cabeça, que encaixa uma peça na outra. Isso, tem um dentinho do lado esquerdo de quem olha na tela. Pra baixo. Na parte de baixo. Na parte de cima, nós temos um vãozinho onde esse dentinho se encaixa. Tipo é legal. quebra-cabeça mesmo. Exato. E você vai encaixando um bloco no outro. Exato. E aí ele pergunta o nome do usuário, e aí você pode... Aí você quer interagir. Então Sim. você vai vir aqui, ó, o diga novamente, que é igual esse digolar, só que você vai colocar agora uma parte matemática, que a gente chama aí de... Cadê? Operadores, tá? Legal. Que o operador, ele vai falar, junte tal coisa com tal coisa. Ele vai unir duas palavras. Então ele vai unir o quê? A resposta que a pessoa dá. Então a pessoa vai perguntar o nome, ele vai falar Tony. Vai pôr lá Tony e você coloca o complemento da frase. Roberta, coloca o complemento. Então junte uma coisa com a outra. E a gente põe a resposta lá e ele vai juntar a resposta e vai falar que nome legal. Então você consegue juntar uma informação que o usuário está te dando com algo que você já tem, entendeu? E aí forma uma frase bonita. E lembrando que isso aqui está formando uma frase para ler. É um balãozinho. Legal. Não é um som, tá? Porque não está dentro de som, a gente está dentro de aparência. Tudo bem? Muito bem. E aí depois ele manda esperar um pouquinho, só pra, tipo, né, ficar aparecendo um movimento. E em seguida, ele fala tchau, foi um prazer e vai embora. Tá vendo que esse diga é igual a esse diga do começo, que é igual a esse aqui. São 3 digas que a gente tem aqui. E a gente mudou o texto do que tá escrito. Então vamos lá, Roberta. Sim, me corrija se eu estiver errado. Tá bom. Onde está o roxinho, nós temos uma coisa que é constante. Eu não vou escrever no processo. Só no comando. Na hora que eu programa, eu escrevo. Depois fica lá. Tem o nome do comando e você só muda a partezinha interna do que você quer que apareça para o usuário. Exatamente. Mas o comando já é fixo. O comando é diga alguma coisa por algum tempo. Sim. Então você escolhe o tempo e você escolhe a frase que você quer colocar. Então Entendeu? vamos lá, passo a passo. Cliquei na bandeira verde. Clicou na bandeira verde. fazer? O bonequinho Quer fazer? vai falar assim: olá! 2 segundinhos. Aí em seguida ele vai perguntar: qual que é o seu nome? Aí vai abrir uma caixinha embaixo. E aí você vai digitar o nome. Legal. O nome que for. Legal. Digitei o nome, ele vai pegar esse nomezinho e vai unir com a frase que nome legal. Não é isso? E vai Então, ficar fulano, que nome legal. Vai aparecer um balãozinho como se ele estivesse falando. Fulano, que nome legal. Bacana. Aí vai esperar um segundo, aí ele vai falar assim: tá bom, tchau, foi um prazer. Aí vai embora. Isso. É uma bem simples, é uma É bem linguagem bem simplesinha. simples. Legal, mas é só legal. pra começar. Tanto que na aula eu fiz 2, essa e tem a outra que são 2 personagens conversando. Que aí já fiz um pouquinho Sim. mais elaborado. Então um fala, o outro fica esperando, aí depois o outro fala, o outro fica esperando. Que eu tive o cuidado de pensar nesse tempo pra você não ficar lendo os 2 balões e falar qual que eu leio primeiro, da esquerda ou da direita. Então você tem que tomar esses cuidados, né? Mas esse aqui é bem simples, é só pra iniciar e cutucar e falar. Você consegue fazer isso até melhor. Vou fazer outra Você pergunta pra explora. você e você pode me Tá, corrigir, tá porque bom, vai eu não lá. sou o dono do saber. Mas, ó, esse olá e esse tchau foi um prazer, depois que tá programado e tudo pronto, eu posso considerar ele como uma constante? Posso? Sim, porque tá fixo. Legal. E esse qual o seu nome aqui... É a variável? É uma variável, né? É a Apesar de variável. não ser um número, mas é uma coisa que vai mudar de pessoa pra pessoa, dependendo de quem tá mexendo. É uma variável porque você vai estar perguntando e a pessoa vai responder e vai variar de acordo com o que a pessoa responder. A gente tem um pouquinho mais de 6 Podemos minutos. fazer? Você acha que dá tempo? Dá, Eu sei que você tá ansiosa pra mostrar Eu tô o negócio. louca pra mas- mostrar, Então, ele não quer deixar eu vamos ver, mostrar. vamos ver. Ó, eu vou pedir pra eles colocarem, então, aí na tela, espelhar minha tela, pode ser? Vamos lá. Vamos ver se eles conseguem, senão... Ai, que deu, ó. bonito, apareceu, Eu vou hein? vir aqui, ó, se a gente olhasse lá pela tela lá do início, né, ele falava que tinha que começar ali com eventos, que é o quando for clicado. Olha lá, tudo então bem? você arrastou pro meio, né? A gente arrastou, e eu até ampliei aqui pra ficar um pouco maior, né, ó, posso pra vocês enxergarem melhor aí. Ele vai iniciar quando clicar é a bandeira curvadinha verde. que é pra iniciar. Legal. Aí depois disso, a gente tem que colocar o diga olá. O diga é do aparência. Então eu vou na aparência, encaixo aqui a pecinha, ó, diga olá por 2 segundos. Tudo bem? Bacana, tá tudo prontinho, Por enquanto, né? tudo Bonito. prontinho. E eu Aí- posso mudar esse olá aí também, né? Pode Legal. mudar. Você pode pôr oi se você quiser. Aí pergunte, aqui tá o seu nome, mas você podia perguntar a idade, você pode perguntar qual cor, sua cor favorita, você pode perguntar o que Bacana, quiser. legal. Então toda essa parte branca você pode digitar. Se você não quiser pôr olá, você pode pôr oi.
Já que Oi. você quer deixar de frente, oi por 2 segundos. Oi, em inglês, WhatsApp. Pode, mas eu não vou saber escrever tudo em inglês, poxa, não. Meu eu amigo, também eu sou não. aqui, ó. Então, oi, tá bom? Só tô querendo esbanjar. Tá bom. Então, perguntei qual é o seu nome. Aí Legal. eu quero que ele responda. E aí, pra poder responder, já vai abrir, ele já vai responder. Mas eu quero usar essa resposta. Então, eu Legal. vou pegar uma aparência de novo, um diga de novo olá. Só que em vez de escrever olá, aqui dentro eu vou colocar um daqueles que faz parte do operadores. Deixa eu procurar operadores aqui, ó. legal. Que é junte um com o outro. Vamos descer aqui, ó. Tá escrito junte maçã com banana. Que é o exemplo que ele coloca, tá? Mas não é juntar maçã com banana. Aqui no maçã, eu vou querer colocar a resposta. Então, eu vou dentro de sensores e procura aqui, ó, resposta, porque eu fiz uma pergunta, tem um ícone redondinho que encaixa no redondinho, que aqui tem essa coisa do redondo encaixar no redondo, hexagonal encaixar no hexagonal. Fica bem tem os interativo, formatos, tá? né? Então eu puxo esse resposta e vai pôr, aqui tá junte resposta com banana. Você não quer juntar resposta com banana. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Pronto. O que eu vou escrever aqui? Qual é a frase que a gente tinha lá, Tony? Era o que nome legal. Que nome eu vou legal. pôr vírgula, dar um espaço, colocar. Que nome da hora. Legal. Quer que eu escreva da hora? É, da hora. Eu falo sempre da hora. Da hora. Que nome da hora. E aí vou pôr uma exclamação. Legal. E por 2 segundos, porque esse 2 segundos é o tempo pra você ler o balãozinho. Sim. Tá bom? Se colocar menos que isso, pode ser que corra Pode muito ser que rápido, não, né? Mas você pode pôr mais também, se você achar que a pessoa Legal. é mais devagar. E aí você pode pôr pra esperar um pouquinho. Vai que a pessoa, né? Sei lá, aqui pra esperar um pouquinho pra ele falar tchau. Sim. Tá bom? E aí a gente vai colocar agora pra ele falar tchau. Foi um prazer. E aí é de novo na aparência, porque de novo é o diga. Só que em vez de olá, eu vou escrever alguma coisa. Lá eu falei tchau, foi um prazer. O que você quer escrever aqui? Ah, escreve aí, fui. Ah, beleza. Coloca lá, beleza. Fui. Beleza. Que pessoa bem educada, né? Fui. E aí acabou essa simples programação. E a gente tem um gatinho aqui, a gente vai, eu vou pôr ele até um pouquinho mais pra cá. A Lita fica só dando risada. É, ela tá rindo porque pensando, meu Deus, olha a linguagem que ele usou. Tá vendo que eu ampliei a tela? Eu vim no cantinho e ampliei a tela para o aluno poder enxergar bem o que vai acontecer. Legal. Tá bom? E Só aí que- no canto superior esquerdo tem a bandeirinha, né? Isso, Que é deixa onde eu pôr o você tem gatinho que mais pra clicar. baixo. Olha lá. Quando eu clicar aqui no verdinho, vai aparecer a frase tudo aqui, ó. Tá bom? Show. Vocês vão ver a interação. Posso clicar? Pode. Então vai lá. Ó, ele falou oi. Oi! Qual é o seu nome? Se você Legal. achou que o oi foi muito rápido, você pode pôr mais tempo para esse oi durar. Legal. Entendeu? Pra pessoa conseguir ler. Tá vendo que abriu uma caixinha embaixo? Vou colocar aqui. Então vai no teclado e digita. Meu nome é Lita. Tá, aí você aperta o A Lita Enter. participando da aula. Olha lá, respondendo. Lita, que nome da legal. hora. Beleza, fui. Que da hora. Se você clicar no verde de novo, ele começa de novo. Muito Oi, bem. qual é o seu nome? Agora vamos pôr um outro nome. Coloca vai lá. Amanda. Meu nome é Amanda. Que é a nossa intérprete que dá lá. Ó, eu coloquei Enter. Amanda, que nome da hora. Beleza, fui. Então você consegue criar essa coisa de... E lembrando que aqui a gente não tá falando de som, né? A gente tá falando só do balãozinho. Então a gente tá contando uma história usando o balãozinho. E aí, se a gente colocar um outro personagem, a gente pode fazer eles se comunicarem. Legal. Só que é o que eu falei da outra programação que eu fiz. Você tem que tomar o cuidado, você quer tentar mostrar ela, a gente pode pôr... Só mostrar ela aqui do tempo. Pode ser, então, vamos ver. Vai passando aí atrás enquanto eu vou falando. Nessa programação que eu fiz... Que era essa aqui, né? Isso foi a que a gente fez. Pode passando que aí eu vou mostrar isso na minha aula pra eles. Como eles mas colocar colocam um o fundo cenário. também, né? Eu coloquei um fundo, eu coloquei a historinha toda. Isso tudo a gente vai fazer na minha aula lá. Tá bom? Não Legal. adianta a minha aula, não. Deixa eu Não, imagina, mostrar. não vou nada, Aí tem um tranquilo. bloquinho, que é o que a gente vai fazer, que é igual o que a gente fez aqui. Só que com os termos que tem aí. E aí tem em seguida a próxima programação. Pode continuar. Então acabou, essa é o que a gente ia fazer. Mostra o próximo. Agora são os dois atores. conversando. Show. Vamos explorar aqui, ó. Olha aí, que Então legal. aqui tem um diálogo e tem essa coisa do tempo esperando. Sim. Então um tá falando olá, o outro tá esperando, paradinho. E aí o outro espera ele responder, olá. Legal. Aí ele vai perguntar, o primeiro vai perguntar qual é o seu nome, enquanto isso o outro tá esperando. Legal. Aí ele vai responder, enquanto ele tá respondendo o nome dele, perguntando o nome do outro, que são 4 segundos no total, o outro tá esperando 4 segundos. Legal. Pra poder ter saída e a volta. E aí um vai responder, o outro vai falar, prazer, conhecer e acabou. O meu é bem simples, é só tipo, olá, qual é o seu nome, prazer, pro aluno explorar, porque é ele que tem que criar. Então eu Legal. fiz uma coisa bem simples. E essa coisa de contar o tempo é importante. Porque senão o que acontece, Tony? Vai aparecer o personagem com balãozinho e o outro também com balãozinho. E aí você vai falar, qual que eu vou ler primeiro? Se é história em quadrinhos, a gente lê da esquerda pra direita. Sim. Mas, Tem movimento. então não dá. Eu tô né? gostando. Se você tá gostando, ó, no pezinho aí já tá aparecendo pra vocês aí, ó. Não, tô falando do antirracista que a gente esqueceu de falar. Ah, tem aí, ó, um QR Code que tem as aulas da trilha antirracista, você professor, que procura aulas com habilidades, que
que correspondam ao tema do antirracismo. Esse é o ano da educação antirracista. Sim. É muito legal. Domingo nós comemoramos aí o Dia da Consciência Negra também. Então nós temos aí essas aulas no nosso repositório através desse QR Code. Você pode baixar essa aula de novo aí e achar esse QR Code aí também. E temos aí também outro QR Code para você dizer se você gostou da aula. Se você gostou da aula, fala assim, Tony, foi super essa aula. Se você não gostou, fala, Roberto, eu não gostei muito. Vai falar que não gostou pra mim? Tá bom. Não, assistam a minha, que eu vou fazer toda essa programação e mais a programação dos 2 personagens, explicando passo a passo como põe cenário, personagem, como faz tudo direitinho. Mas é interessantíssimo. Muito interessante. É muito interessante. Gente, olha só, a intenção, como foi falado para vocês, não foi ensinar a fazer programação, mesmo porque a professora Roberta já vai ter uma aula falando sobre programação. A intenção aqui é mostrar para vocês o formato da apresentação, como vocês vão apresentar para a comunidade escolar. Vocês podem fazer isso através de vídeo, como podem fazer através de podcast. E é legal fazer através de podcast, porque você pode contemplar os estudantes de baixa visibilidade, porque você vai ter que se esmerar para explicar mais, demonstrar e descrever mais. Isso é uma experiência muito bacana, né? Já começar a pensar nos nossos amigos aí que têm baixa visibilidade ou que são cegos também. Curtiu? Curti muito. Obrigada pelo convite, viu? É sempre bom ter você aqui. Muito obrigado a toda a Vanzolini que está aqui na produção, a nossa produtora Alita. A Alita não mora na casa dela. Viu? Na casa dela, ela só dorme. Ela mora no meu coração. A Amanda também. Muito obrigado, Amanda e o Felipe, que foram os nossos intérpretes. Um beijo, um queijo, um cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.